Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho a esta tribuna, senhor presidente, mais uma vez, para tratar de uma questão que poderia interessar apenas aqueles que são filiados ao meu partido, o PDT. Mas entendo que o tema seja do interesse também de todos aqueles que defendem o Estado democrático de direito. Porque nas democracias representativas, o partido político é um instrumento único, através do qual corrente política definida e identificada através do voto popular tem acesso ao poder para a realização do seu programa, para a afirmação de sua ideologia. É claro que se esta é a responsabilidade, é o papel, é a finalidade de um partido político, é razoável acreditar que o partido político deva fazer prevalecer preceitos democráticos a partir da relação interna, das relações internas de seus integrantes. Isto é, os cargos dirigentes no partido devendo ser acessíveis aos filiados através de um processo eleitoral limpo e democrático. Ninguém pode acolher a ideia da existência de um partido numa sociedade democrática, mas de um partido que não observa regras de convivência que não estejam apoiadas também em princípios democráticos. O estatuto do PDT é muitíssimo claro e afirma, exige a observância de um relacionamento democrático entre seus membros. E o acesso aos cargos dirigentes há de se dar também através de eleições limpas. Mas, após a morte do grande líder trabalhista Leonel Brizola, um grupo foi se apropriando da legenda e impondo regras autoritárias, desorganizando e desmobilizando o partido. Possuído esse pequeno grupo do entendimento de quanto mais desorganizado, mais fácil o controle. Para dar uma ideia da situação a que chegou o Partido Democrático Trabalhista, que tem como referências históricas Vargas, Jango e Brizola, o Partido Democrático Trabalhista
chegou a não estar organizado nem em 9 estados. Comissões provisórias e às vezes nem comissão provisória. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a principal figura que dirige nacionalmente o PDT também dirige o diretório estadual. Em 92 municípios, chegamos à aberração de, em mais de 40, sem diretório. Outro igual número, nem comissão provisória. Apenas 5, 6 municípios com diretórios organizados e eleitos. Obviamente que temos denunciado tal aberração ao longo dos últimos anos. E no aprofundamento da luta interna, quando a resistência democrática dentro do PDT foi crescendo, os dirigentes principais foram agindo de forma a cada dia mais arbitrárias. Aqui no estado do Rio de Janeiro, chegamos a anular, por decisão judicial já transitada em julgado, a convenção de 2008, fazendo com que o corpo dirigente hoje não tenha qualquer legitimidade. Mas aí, senhor presidente, começamos a verificar a ousadia, o atrevimento, agora reproduzido para a Convenção Nacional, a eleição do Diretório Nacional do PDT. Quando falo dos dirigentes, estou me referindo à figura principal, o ex-ministro Carlos Lupe, secretariado pelo senhor Manuel Dias de Santa Catarina. Agora, quando numa ebulição interna ficou evidente que a permanência deles nos cargos de direção é uma permanência inaceitável, na medida em que ambos desacreditam pelos seus próprios atos o partido, a ponto de, nas últimas eleições municipais, vários candidatos, principalmente nos municípios mais importantes, vários candidatos a prefeito resistiram a aceitar a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, em suas campanhas. Isto é, a presença enodoava a legenda, prejudicava a candidatura. E aí, senhor presidente, percebendo a certeza de que um grupo estava se preparando para organizar uma chapa de modo a concorrer às eleições partidárias para a composição do Diretório Nacional, o presidente do partido agiu não de forma surpreendente, mas de forma muito mais truculenta, arbitrária, anti-estatutária e ilegal. A Executiva Nacional foi convocada para uma reunião realizada no último dia 4 e fixou o dia 22 para a realização da convenção.
18 dias, quando a norma em vigor para as convenções estabelece pelo menos 28 dias. Pelo menos 20 dias para uma finalidade e 8 dias para a publicação. A marcação, frustrando o prazo estatutário, o prazo legal, teve a única finalidade: controlando a máquina partidária, eles foram organizando a chapa da situação. E aí tentaram surpreender a oposição interna no partido, ensejando um prazo muito pequeno para a organização da chapa, e ainda estabelecendo que os 18 estados, em 27, que tem diretório organizado, elegessem os seus delegados até o dia 15 de março, isto é, 5 dias antes da data da convenção. Como é possível alguém tomar conhecimento do nome dos delegados no dia 15 e organizar uma chapa que precisa do expresso consentimento de cada um para concorrer no dia 22? Com uma agravante: a chapa tem que ser apresentada num prazo máximo de 5 dias antes da data da convenção, isto é, dia 17. Dia 15, data máxima para a escolha dos delegados, e dia 17, a data máxima para a apresentação da chapa, em 2 dias, e ainda final de semana. E o pior, senhor presidente, ainda de forma abusiva, exigindo o apoiamento de 1/3 dos membros do Diretório Nacional, somados aos delegados. 1/3. Se só pode apresentar a chapa com apoiamento de 1/3, significa então, não podendo alguém apoiar 2 chapas, só poderemos então ter no máximo 3 chapas. E isto já foi objeto de uma decisão judicial aqui no Rio de Janeiro, transitada em julgado, considerando ilegal essa exigência para o Diretório Regional. Então, senhor presidente, o PDT, tenho eu dito aqui, perdeu completamente a sua identidade pela ação nefasta dos atuais dirigentes. Foi transformado num balcão de negócios, numa legenda de aluguel. O PDT está muito distante de representar a força do trabalhismo. Quando nós verificamos, senhor presidente, a realidade partidária e conversamos em reuniões ou com pessoas pela cidade, nós ouvimos sempre lamento em relação ao PDT, como se parcela da população ainda depositasse sua esperança na nossa legenda. Então, senhor presidente, a corrente que se opõe à atual direção, não aceitando as arbitrariedades e as ilegalidades, ao mesmo tempo em que organiza a chapa sob todas as dificuldades, com toda a desigualdade, mas ingressará com ações judiciais de modo a impedir a realização da convenção do dia 22. É o último e único esforço possível para impor a democracia interna no Partido Democrático Trabalhista. Agora, no dia 15, haverá comemoração em relação à posse de Brizola
no governo do Estado do Rio em 2003. Ali estava a sobrevivência do trabalhismo. Ali estava uma demonstração da pujança do trabalhismo. E tudo que foi acumulado pelo esforço de muitos, agora, senhor presidente, vem sendo destruído por algumas figuras que oportunisticamente se apropriaram da legenda, desviaram de seu curso, e essas figuras pensam que vão prevalecer. Salve a classe trabalhadora, salve o trabalhismo, salve Vargas, Jango e Brizola, e fora Lupe. Que a decisão judicial enfrente as arbitrariedades e que ele próprio compreenda que não tem mais autoridade política e nem autoridade moral para continuar à frente de nossa legenda. Muito obrigado, senhor presidente.